Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Anderson Cabral, sou aluno da Universidade Estadual Vale do Acaraú, onde sou residente do programa Residência Pedagógica Subprojeto Química, tá bom? E venho para mais uma aula. E hoje vou abordar o conteúdo de soluções, tá certo? E vou falar alguns conceitos básicos de soluções. O meu objetivo para essa aula é apresentar os conceitos básicos de soluções, demonstrar o que é um soluto e um solvente, compreender as soluções homogêneas e seus métodos de separações, demonstrar exemplos dos estados físicos dos solventes, apresentar as classificações das soluções de ligações iônicas e moleculares, diferenciar soluções insaturadas, saturadas e supersaturadas. Bom, soluções são as misturas resultantes da união de duas ou mais substâncias diferentes, que se apresentam obrigatoriamente em uma única fase, chamada de mistura homogênea, no seu aspecto visual. Bom, aqui a mistura homogênea eu vou falar um pouquinho mais para frente, tá certo? A principal característica das soluções é serem homogêneas, pois isso significa que o soluto está dissolvido de modo uniforme por toda a sua extensão. Isso é importante porque mostra que as soluções possuem propriedades iguais em todos os seus pontos. As partículas do soluto são menores que 1 nanômetro. Isso significa que nem mesmo com ultramicroscópio a mistura deixará de ser homogênea. Isso é importante porque existem casos de misturas que parecem ser soluções a olho nu, mas que na verdade são misturas heterogêneas, quando olhamos no microscópio. Bom, aqui eu vou dar um exemplo, tá bom, gente? Do que foi dito, né? Que tem soluções que parecem ser homogêneas, mas na verdade é heterogênea. Aqui o exemplo, né, do leite e sangue. O leite aqui, ó, quando a gente vê no olho nu, é uma cor, é só uma fase, né, que a gente observa. Mas quando a gente coloca no microscópio, aparece esse formato. Então, observa-se que tem duas fases, né? Onde tem essas bolinhas, né, essas partículas aqui, e tem um todo que é o branco. Então, é duas fases. Então, é uma mistura heterogênea. Da mesma forma é o sangue. A gente observa-se no olho nu que o sangue é apenas uma cor, né? Uma cor vermelha escura, mas quando a gente se depara no microscópio, observa-se que é diferente, onde tem algumas partículas mais claras, né? Mais vermelhas, e outras mais escuras. Então é chamado de mistura heterogênea. Soluto e solvente. As soluções são formadas pela associação de pelo menos um material capaz de se dissolver por outro. Esse material dissolvido é denominado soluto, e o que dissolve é denominado solvente. Bom, observa-se aqui nessa imagem, que é um exemplo, né, que eu trago para vocês, que vamos supor que vamos pegar totalmente a água do mar, e vamos dizer que é o solvente, porque tem a maior quantidade. E o soluto é o sal que está dentro da água, né? É o sais que está dentro da água, onde o solvente, que é o ar, dissolve o soluto, que é o sal, tá certo? Aqui tem mais um exemplo, que é o açúcar, né? Que é o soluto, que tem a menor quantidade, e o solvente, que é a água, ou seja, a água dissolve o soluto, que é o açúcar. Estou formando uma mistura de açúcar mais água. Aqui no exemplo mais aprofundado, né, mostra que as partículas de água cercam o blocozinho de açúcar, certo? Então faz com que aconteça uma dissociação desses blocozinhos de açúcar, tá bom? Aqui tem outro exemplo, né, do ácido acético mais água, formando o vinagre, tá certo? Da mesma forma, a água é o solvente que dissolve o soluto, que é o ácido acético, formando o vinagre. E nisso dá essa moléculazinha aqui, mostrando para vocês. Solução homogênea. Pronto. São aqueles em que não se consegue perceber a diferença entre duas ou mais substâncias, componentes da mistura. Elas apresentam-se de forma uniforme em apenas uma fase
monofásica. Isso acontece porque as substâncias se dissolvem e se tornam, na verdade, uma solução. Eu tenho aqui o exemplo da água mais sal, tá bom? Que vocês observam que ao misturar o sal com a água, vai acontecer uma dissolução, né? A água vai dissolver o sal, onde a água é o solvente e o sal é o soluto, e formando apenas o quê? Uma fase dessa mistura, certo? Ou seja, essa solução é uma solução homogênea. Separação de misturas homogêneas. Bom, aqui tem a destilação simples, tá bom? De líquida para sólida, que é a água mais o sal. Tá certo? Então aqui, essa destilação, aqui no balão de vidro tem solução, que ela é aquecida, certo? Onde a água vai virar gás, depois vai esfriar e voltar a ser líquida, certo? Só que o sal não vai passar por essa transformação, por essa fase de estado. Por quê? Porque ele tem um ponto de ebulição maior que a água. Então ele vai ficar aqui no ponto inicial, né? Na separação, tá certo? Onde aqui o sal vai ficar e a água vai passar por esse estado de destilação, tá ok? Destilação fracionada. É da mesma forma, só que líquida para líquida, certo? Separar a água de acetona. Então aqui tem a solução água mais acetona, certo? Da mesma forma vai acontecer, porque a acetona tem um ponto de ebulição maior do que a água. E nisso a água vai virar um gás novamente, vai passar pelos tubos e vai esfriar e vai voltar a ser líquida, tá bom? Então aqui o acetona vai ficar e a água vai passar por esse estado. Vaporização. Vaporização é o processo para obter sal marinho, tá bom? Onde eles pegam uma parte da água do mar e botam em locais apropriados, né? Para vaporização natural, onde essa água vaporiza naturalmente. E nisso vai ficar apenas o sal posto naqueles recipientes. Liquefação fracionada, que é a separação dos componentes do ar atmosférico, tá bom? Que é o nitrogênio, o oxigênio e o ar. Então, aqui acontece a entrada do ar líquido, né? Que é menos 100 graus Celsius. E nessas partículas aqui, nesses blocos, é feito a separação, onde vai conforme a temperatura de cada gás, certo? O ponto de ebulição de cada gás. Então aqui em cima fica a saída do gás de hidrogênio, aqui fica a saída do argônio e aqui a saída do oxigênio. Então vai depender muito do ponto de ebulição de cada elemento. Então, e é isso. Bom, a classificação das soluções quando ao estado físico do solvente. Solução sólida. Bom, esse exemplo aqui é o estado do solvente. Vou colocar como sendo o ouro, né? Essa imagem é o ouro. Que ele vai ser uma quantidade maior, né? Nessa mistura. E o restante é só o luto, né? Porque o ouro não é totalmente ligado ao ouro. Tem alguns metais aí que liga junto ao ouro. E nisso, mas na verdade aqui o exemplo é que o solvente é o ouro que tem a quantidade maior. Tem a solução líquida, né, botei aqui o exemplo do refrigerante, porque o refrigerante ele tem as suas misturas, mas a água vai ser o solvente também. E solução gasosa, né, porque uns exemplos maiores que tem é o ar, né, o ar atmosférico. Isso é um solvente muito grande, uma dimensão maior, né. Classificação das soluções quando a natureza do soluto dissolvido. Pronto, aqui é a ligação iônica,
é a solução que apresenta um soluto de natureza iônica, ou seja, é capaz de sofrer o fenômeno da dissociação ou ionização. Vamos aqui, por exemplo. Quando você reage a água mais sal, vai acontecer o quê? Uma dissociação, certo? Ou uma ionização, ou seja, as partículas de água vai quebrar essas ligações, formando o quê? O cloro negativo, né? E o sódio positivo. Então é chamada essas ligações de ionização ou iônica, tá certo? Agora a ligação molecular. É a solução que apresenta um soluto de natureza molecular, ou seja, não é capaz de sofrer o fenômeno da dissociação ou ionização. Então é praticamente a inversa da ionização, tá certo? Aqui eu tenho um exemplo, né, de glicose, onde a glicose reage com frutose, tá bom? E nisso ela quebra a ligação da hidroxila da glicose e a frutose quebra a ligação do carbono com a hidroxila. E nisso faz o quê? Forma uma água, certo? Ao formar essa água, o oxigênio que liberou do hidrogênio, vai ligar ao outro carbono do frutose, tá certo? Então vai acontecer aqui uma ligação covalente, ou ligação de compartilhamento de elétrons, tá certo? Formando o que? Uma sacarose. Quantidade de soluto. Soluções insaturadas, também chamada de não saturada, nesse tipo de solução contém menor quantidade de soluto. Soluções supersaturadas são soluções instáveis, mas nas quais a quantidade de solutos excede a capacidade de solubilidade do solvente. Soluções saturadas. Soluções com a quantidade máxima de soluto totalmente dissolvida pelo solvente. Vamos aqui para os exemplos. Bom, no recipiente A gente observa que está uma solução meio transparente, certo? Está meio rosada. Então nisso consta que é uma solução insaturada. Por quê? Porque tem uma menor quantidade de soluto nessa solução. Porque tem uma maior quantidade de solvente, mas o soluto é pouco para essa reação, então, para essa solução. Então fica sendo essa solução insaturada. Vamos agora para o recipiente C, depois eu vou falar do B. O C é uma solução saturada, por quê? Porque tem um corpo no fundo, certo? Onde a solução tem uma quantidade máxima de soluto, então ela é totalmente dissolvida pelo solvente, mas fica um corpozinho aqui no fundo, tá certo? Então é chamada de solução saturada. Agora o recipiente B, a gente vê que não tem corpo no fundo, certo? E está com uma cor meio assim escura, né? Igual a saturada aqui. Então a gente fala que é uma solução supersaturada. Por quê? Quando está nesse estado de saturação, de a solução saturada, ao aquecer essa solução, vai acontecer o que? Uma maior concentração, ou seja, esse fundo aqui, esse corpo fundo aqui vai sair, ele vai se dissolver totalmente com reagente, então vai ficar dessa forma. Então ao aquecer, vai ficar uma solução supersaturada, tá ok? Bom pessoal, era isso que eu tinha que falar hoje. Eu espero que todos estejam compreendidos, tá bom? Nas próximas aulas vai ter mais exemplos de soluções, tá certo? E obrigado a todos.